Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal da Health Update. Hoje nós vamos comentar bastante sobre a TPM, que é uma condição que acaba atrapalhando bastante aí na qualidade de vida das mulheres, acaba levando aí a muitos sintomas psíquicos como ansiedade, depressão, alterações de humor, e isso pode impactar com certeza aí na adesão à dieta, já que nesse período aumenta bastante tanto o apetite, mas não o apetite como um todo, aumenta o apetite por alimentos doces. Nós vamos explicar por que isso aí acontece e como nós podemos contornar esse fator para fazer com que a nossa paciente tenha uma melhor adesão à dieta e, consequentemente, tenha mais resultados. Então, antes de começar o conteúdo de hoje, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, ative os sininhos para receber as notificações toda vez que nós colocamos um vídeo e vamos aqui comigo para o nosso conteúdo de hoje. Primeiro a gente vai ter que entender um pouquinho de como funciona o eixo hormonal feminino. No caso, o eixo hipotálamo, hipófise, ovário. Tudo começa, pessoal, por um start, um início da produção de GnRH pelo hipotálamo, que é o hormônio liberador das gonadotrofinas, que vai estar atuando ali na hipófise, estimulando a produção de dois outros hormônios, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que vai estimular o crescimento do folículo ovariano, e o LH, que é o hormônio luteinizante, que está envolvido principalmente no processo de ovulação, certo? O aumento da produção de FSH e LH vai aumentar a produção dos hormônios predominantemente femininos, o estradiol, o estrógeno, e a progesterona. O aumento da produção desses hormônios femininos vão reduzir a produção dos outros dois hormônios, que é o GnRH, o FSH e o LH. Então, vamos ver agora como é que ocorre esse balanço, essa produção dinâmica de hormônios ao longo de um ciclo hormonal feminino. Aqui nós temos a representação de um ciclo hormonal feminino padrão, tá? Regular, que seria um ciclo aí de 28 dias, mas esses ciclos, eles variam, tá bom? Pode durar 25, pode durar 34, e ele é dividido principalmente em duas fases. Nós temos a fase folicular, que é a fase onde eu tenho o desenvolvimento do folículo ovariano, e nós temos a fase lútea, que é caracterizada pela formação do corpo lúteo. A fase lútea começa após a ovulação, tá bom? Então, vamos focar aqui primeiro na fase folicular, que é onde tem o desenvolvimento do folículo. Aqui nós temos também o ciclo endometrial. Aqui é a menstruação, tá? A descamação do endométrio. E aí vai ocorrer a menstruação aqui, tá bom? E aí o FSH ele começa a aumentar e esse FSH vai estar envolvido no processo de produção do estradiol. Ele vai estimular a produção de uma enzima chamada de aromatase. Então, esse FSH vai aumentar e ele vai ser um sinal para o desenvolvimento desse folículo ovariano. E aí isso vai ter uma ação permissiva para o aumento do estradiol, que é o estrógeno. Ele vai aumentar até chegar num certo ponto que ele vai ocasionar um pico de outro hormônio. Que hormônio seria esse? O hormônio luteinizante, que é responsável pela ovulação. Exatamente aqui no meio do ciclo hormonal feminino. Então, primeiro sobe o FSH, porque é necessário o FSH subir para subir o estradiol. E esse estradiol vai fazer o LH subir para ter a ovulação. Depois, vocês podem ver que tanto o FSH quanto o LH vão cair para a produção agora do outro hormônio predominantemente feminino, que é a progesterona. E vocês podem ver que aqui eu tenho um grande aumento da progesterona que é produzida pelo corpo lúteo após a ovulação, certo? O estradiol ainda vai estar um pouquinho alto, mas eu tenho mais progesterona do que estradiol. E vocês podem ver que esse aumento de progesterona e de estradiol causa uma redução dos hormônios gonadotróficos, que é o FSH e o LH. O estradiol ele vai servir para aumentar o fluxo sanguíneo aqui do endométrio e a progesterona vai manter esse fluxo sanguíneo mais alto, porque o feto, o óvulo, se ele encontrar condições adequadas junto com o espermatozoide, o embrião ele vai precisar desse maior fluxo sanguíneo para se desenvolver de maneira adequada. E a progesterona ela segura o sangue ali. Se não ocorrer a fecundação, cai a progesterona, cai o estradiol, e aí o FSH volta a subir de novo, dando início ao novo ciclo hormonal feminino, tá? Então é um balanço bastante dinâmico que acontece aqui.
A TPM ela vem acompanhada de alguns sintomas, como por exemplo inchaço, alterações de humor, às vezes está muito feliz e do nada está chorando, irritabilidade, ansiedade e o medo de ser rejeitada, né, no caso. Então a TPM afeta diretamente a qualidade, saúde física e emocional das mulheres. Só que nós sabemos que na fase da TPM acontece algumas alterações com relação ao apetite, certo? As mulheres tendem a ter mais apetite nessa segunda fase do ciclo menstrual, por isso que eu trouxe um pouquinho esse slide só para explicar isso para vocês. Que os hormônios sexuais femininos, predominantemente femininos, eles conseguem alterar a sinalização de alguns peptídeos relacionados no nosso ciclo, na nossa sociedade. Por exemplo, o estradiol, aqui em cima em vermelho, ele causa down regulation na sinalização da grelina. O que é que isso quer dizer? Que esse peptídeo produzido pelo nosso estômago, que vai aumentar o apetite, ela vai ser reduzido. Então, quando o estradiol está em níveis adequados, eu tendo a ter menos fome. Além disso, o estradiol causa uma upregulation na sinalização de leptina, no caso é um peptídeo gerado pelas células adiposas, e também de outros hormônios do nosso trato gastrointestinal, CCK, GLP-1 e peptídeo YY. O que é que eu estou querendo dizer aqui? O estradiol ele consegue reduzir os sinais da fome e aumentar os sinais de saciedade. E a progesterona e a testosterona têm um efeito contrário. Aumentam a fome e reduzem a saciedade, certo? Por que que acontece, pessoal, essas alterações de humor nessa fase do ciclo menstrual? Aqui nós temos a sinalização serotoninérgica, tá? Um exemplo de sinalização serotoninérgica. No caso aqui nós temos o neurônio pré-sináptico. O neurônio serotoninérgico vai produzir serotonina, vai haver o estímulo de exocitose dessas vesículas, onde a serotonina fica acumulada, mediada por cálcio. Ela vai ser liberada aqui na fenda sináptica para atuar nos seus receptores, nos neurônios pós-sinápticos. E aí eu tenho uma transmissão de sinal aqui, certo? Essa serotonina que está livre e não sinalizou no seu receptor, ela pode ser degradada aqui mesmo na fenda sináptica por algumas enzimas, como por exemplo em verde, nós temos a MAO, que é a monoaminoxidase, e nós temos a CONT, que é a catecol-ortometiltransferase. Ou então essa serotonina ela pode ser recaptada por um transportador aqui de recaptação. Então ela pode voltar para o neurônio pré-sináptico e ser degradada aqui pela MAO e pela CONT também, nos seus constituintes, no caso o triptofano, que ele vai ressintetizar a serotonina para dar início ao novo ciclo. O que acontece é que após a ovulação, na fase lútea, na fase pré-menstrual, consequentemente, eu tenho um aumento da razão progesterona e estradiol. Vocês lembram que eu tenho mais progesterona do que estradiol. Isso vai alterar o funcionamento da atividade desse transportador de recaptação de serotonina. Então eu tenho mais serotonina sendo recaptada, consequentemente menos serotonina sinalizando aqui na fenda sináptica. Por isso eu tenho alterações de humor e no apetite na fase da TPM, tá? Não é à toa que mulheres com TPM forte são tratadas com antidepressivos que vão reduzir ou inibir a atividade desse transportador aqui, certo? Que é o SERT, que é o Serotonin Transporter. Então, galera, essa redução da sinalização serotoninérgica é uma das grandes responsáveis, né? Uma das, pelas alterações de humor, de comportamento e também do apetite, já que a gente sabe que a serotonina ela reduz o apetite. Então, vai haver também um maior desejo por doces. Por que maior desejo por doces? Eu vou explicar isso direitinho no próximo slide, mas só adiantando. Maior consumo de carboidrato aumenta a transmissão serotoninérgica, certo? Então, se eu tenho menos serotonina atuando, o nosso corpo ele pede isso. E ele pede o quê? Como? Né? Aumentando a vontade de comer doces. Esse estudo aqui, publicado pela Universidade de Yale, mostrou justamente
que após a ovulação, na fase lútea, que é a fase pré-menstrual, algumas mulheres podem comer cerca de 600 calorias a mais, impactando aí totalmente no balanço energético, podendo interferir no resultado da paciente de vocês. E pode aumentar até em 57% o craving. Craving é o desejo por doces. Então eu tenho um maior desejo por doces, eu posso consumir. Ela vai consumir, na verdade, mais calorias nessa fase. E aqui eu deixei ilustrado, como eu falei para vocês, que eu tenho mais progesterona do que estradiol. E também uma menor sinalização de 5-hidroxitriptofano, que é a serotonina. Vamos explicar aqui um pouquinho o porquê que o consumo de carboidratos consegue impactar diretamente na produção de serotonina. Vamos começar aqui da esquerda pelo intestino. Ao longo do dia nós comemos proteínas, que vai ser digerido nos seus aminoácidos constituintes. Aqui nós temos na representação o triptofano e aminoácidos grandes e de cadeia neutra, certo? Como por exemplo os BCAAs e outros aminoácidos. Esses aminoácidos grandes e cadeias neutras competem com o triptofano por esse transportador aqui da barreira hematocefálica. Essa barreira é uma barreira que deixa passar apenas algumas substâncias para dentro do nosso cérebro, tá? Ela tem um importante papel aí de proteção. Então, vai existir uma competição do triptofano com esses aminoácidos para passar aqui dentro, para entrar no cérebro e passar por uma cascata de várias reações até virar a serotonina, que é o hormônio que a gente está focando aqui. E o que a gente sabe é que uma dieta com uma grande carga glicêmica, com mais carboidratos, vai ser digerida também pelo intestino, vai virar glicose, né, principalmente, prioritariamente glicose. Isso vai ser detectado pelo pâncreas, que vai produzir mais insulina para evitar uma hiperglicemia. A insulina ela tem um efeito que é muito interessante. Ó. Ela tem a capacidade de pegar alguns aminoácidos de cadeia, nossas grandes cadeias neutras, como por exemplo os BCAAs, e transportar, né, e puxar para dentro da musculatura. Consequentemente, eu tenho uma menor competição do triptofano com esses aminoácidos, já que eles entraram no músculo. E aí o triptofano consegue passar com maior facilidade e, consequentemente, eu posso aumentar a transmissão serotoninérgica. Então, aumentar o consumo de carboidratos pode ser uma estratégia muito interessante. E aqui eu queria frisar para vocês, muito cuidado ao utilizar restrições severas de carboidrato, porque isso pode potencializar as alterações de humor que ocorrem na TPM. Nós sabemos que a dieta low carb não é a estratégia mais efetiva para o emagrecimento. O importante é o déficit calórico adequado, sendo que se você utilizar uma low carb em pacientes que sofrem com a TPM forte, eu vou impactar totalmente a saúde psíquica e emocional dessa mulher. Então, muito cuidado com restrições de carboidrato durante essa fase do ciclo hormonal feminino. E claro, para nós termos uma ótima transformação de triptofano e serotonina, nós temos que adequar diversos micronutrientes responsáveis por fazer esse processo de uma maneira otimizada. Por exemplo, ferro, magnésio, cálcio, peridoxina, né, a vitamina B6, que está envolvida em reações de transaminação, né, que é a transformação triptofano e serotonina, ácido fólico, vitamina B6 de novo, vitamina C, zinco e magnésio. Então, todos esses micronutrientes têm que estar de maneira adequada para que essa via de transmissão seja otimizada. Outra estratégia muito interessante, uma revisão sistemática sobre um extrato de uma árvore chamada de Agnus castus, também tem o nome de chasteberry. Nós já temos 17 estudos, a maioria duplos cegos e controlados, com quase 1.800 mulheres, com a maioria das doses de 40 miligramas, tá? E eram no mínimo 2 ciclos menstruais, não era só um, eram 2. A chasteberry, né, essa Agnus castus, é uma das intervenções nutricionais que tem mais evidências científicas com relação a melhorar os sintomas que acontecem, né, que eu falei para vocês que acontecem nessa fase pré-menstrual. O que a gente pode ver aqui a significância estatística da intervenção com esse composto, melhorando os sintomas de ansiedade e depressão. Então, se eu estou melhorando a saúde psíquica, reduzindo a ansiedade, é claro que aquela paciente vai treinar melhor, vai comer melhor e também vai ter mais resultado estético, porque uma coisa está atrelada à outra.
Aqui nós temos uma revisãozinha mostrando alguns compostos que são interessantes que a gente pode aplicar para o tratamento da TPM, como por exemplo o cálcio, a vitamina B6 que eu já mostrei para vocês, a vitamina E e a Agnus castus, que está aqui com o nome de Chasteberry. Esse aqui foi um estudo muito interessante, né, feito com quase 80 mulheres saudáveis, com peso normal, né, eutróficas, com ciclos normais, e não utilizavam medicação. Foi um ensaio duplo cego e randomizado. E quais eram as intervenções que os pesquisadores queriam avaliar os resultados? Essas intervenções elas eram utilizadas durante a fase lútea, né, ou seja, após a ovulação até o fim da menstruação, também durante 2 ciclos hormonais. Um grupo utilizava 40 mg da vitamina B6, né, envolvida ali nas transaminações, como eu falei para vocês, combinados com 500 mg de cálcio. Outro grupo utilizava o dobro da dose de vitamina B6, mas apenas ela. E aí eles viram que isso aqui é a gravidade dos sintomas da TPM. Quem utilizava a vitamina B6 tinha uma redução desses sintomas, mas quando eu combinava a vitamina B6 com cálcio, eu tinha uma redução ainda mais forte dos sintomas da TPM. Novamente corroborando com o que eu falei para vocês, que o mais interessante é vocês combinarem estratégias nutricionais para terem mais resultados e diminuir a chance de efeitos adversos das estratégias nutricionais. Né? E esse efeito ele foi relacionado principalmente à estimulação da conversão do triptofano em serotonina. Aqui, pessoal, foi um estudo muito interessante. Tá? Infelizmente, só existe, pelo menos do meu conhecimento, só existe esse estudo que utiliza essa estratégia nutricional. Eu já utilizei, tive ótimos resultados e também eu acho que vale a pena vocês aplicarem na prática clínica com alguns pacientes que vocês observem que a fase da TPM é um dos grandes obstáculos que estão impedindo essas mulheres de ter um ótimo resultado estético no consultório. No caso, foi um estudo publicado nada mais nada menos, né, pelo Jornal Americano de Nutrição Clínica em 2016, que é um dos grandes jornais de nutrição clínica lá dos Estados Unidos. E aí, como é que essas 60 mulheres com sobrepeso e obesidade foram... como é que foi, né, a dinâmica desse estudo, a metodologia? Existia um grupo controle que ao longo do ciclo menstrual comia 1.600 calorias, constituídas de 45% a 50% de carboidrato, 15% a 20% de proteína e 30% era de gordura, e faziam atividade física. No outro grupo, eu periodizava a dieta de acordo com a fase do ciclo menstrual, ou seja, eu ia mudando a dieta de acordo com a fase, né, do ciclo menstrual. Na fase 1, que é na fase da menstruação em si, né, os 5 primeiros dias, era basicamente quase a mesma dieta que o grupo controle, ó. Era 60% de carboidrato, né, um pouquinho a mais, 20% de proteína, 20% de gordura, 1.600 calorias, com atividadezinha física leve, tá? Porque nesse período é muito difícil fazer uma atividade física mais intensa. Aqui na fase folicular, que é do dia 6 ao dia 14, mantinha as calorias, diminuía 10% de carboidrato e aumentava 10% da proteína. Mantinha a gordura, fazia a atividade física um pouco mais intensa. E aqui, galera, na fase 3, na fase lútea, onde acontece a TPM, as mulheres comiam cerca de 200 calorias a mais, vindas principalmente do chocolate amargo, né, que é uma coisa que eu tenho quase certeza que as mulheres não querem né, consumir nesse período. E aí, quando eu comparo com o grupo controle, essas mulheres consumiam 10% a menos de carboidrato, porque 50 foi para 40, aumentei 10% a proteína, que era 20, foi para 30. E aí eu parei a gordura e a atividade física foi muito parecida. Então, o que é que eles buscaram investigar? Vamos mudar o que as mulheres querem na TPM e vamos ver o impacto disso aí no emagrecimento. Né? Eram 200 quilocalorias a mais. E eles viram que ao final de 6 meses, em 24 semanas, as mulheres que faziam essa periodização nutricional perdiam 3 centímetros a mais de circunferência de cintura, muito interessante, e perdiam 5 quilos em média a mais do que o grupo controle que não periodizava a ingestão energética. Ou seja, pode ser muito interessante você dar um chocolate amargo, dar mais calorias nessa fase, você tende a ter mais resultado. Claro, é apenas um estudo, creio que vale a pena você aplicar isso na tua prática e ver o resultado que essa estratégia nutricional pode trazer para o seu consultório,
mas as mulheres tendem a gostar muito. Eu já tive bons resultados e eu creio que vale a pena vocês experimentarem. Foi quase 1 quilo a mais por mês, tá? E o estudo não sabe muito bem explicar porque isso aconteceu, mas parece que na TPM essa progesterona um pouquinho mais alta tende a aumentar um pouquinho a taxa metabólica de repouso, tá? Mas claro que tem efeitos aí indiretos na saúde psicológica, já que o chocolate ele pode estar envolvido aí na transmissão serotoninérgica. E aí a pessoa vai conseguir seguir a dieta melhor, né?